Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos iniciar o estudo de momento de inércia. Este conceito de momento de inércia, ele é muito importante, ele tem muita aplicação tanto na mecânica estática quanto na mecânica dinâmica. É um pré-requisito fundamental para aqueles que irão cursar a disciplina de resistência de materiais. Todos os capítulos são importantes, mas este é aquele capítulo que fecha esse conteúdo de mecânica e, basicamente, é o início, a porta de entrada ao curso de resistência de materiais. Então, momento de inércia. O conceito de momento, vocês têm, ao longo deste capítulo, sempre como sendo força vezes um braço, ou produto vetorial, um vetor posição, vezes uma força, um vetor força. E sempre está associada à rotação. Então, seria a rotação em torno de um ponto, em torno de um eixo. E o conceito de inércia é aquele conceito que vocês trazem, desde lá, a física básica, as leis de Newton. Então, o corpo que tem muita inércia é aquele corpo que tem uma maior resistência a entrar em movimento ou ao ser levado em repouso. Então, o momento de inércia seria uma situação em que é um corpo que tenderia a ter uma maior resistência à rotação em torno de um eixo. O momento de inércia menor é aquele que tem uma menor resistência à rotação. Vamos tentar discutir bem esse conceito, porque ele é muito importante. Vamos considerar, então, os itens que serão apresentados. Nós vamos estudar o momento de inércia de superfícies, nós vamos estudar o momento de inércia, o polar de inércia. Vamos estudar o teorema dos eixos paralelos, que vai nos permitir a calcular momentos de inércia em relação a diversos eixos. Vamos estudar também o momento de inércia de superfícies compostas. O teorema dos eixos paralelos vai nos possibilitar a análise de superfícies compostas. Vamos estudar também o momento de inércia de corpos, muito importante para a dinâmica. Quando estudarmos a dinâmica, nós vamos utilizar muito esse conceito. E o momento de inércia de corpos compostos, também lançando mão aqui do conceito do teorema dos eixos paralelos. Então, vamos definir o momento de inércia. Imagine se eu tivesse uma barra apoiada pelas extremidades. Imagine uma régua de plástico fina. Se eu aplico uma força no centro desta régua, desta barra, ela tende a flexionar, principalmente aqui no centro. Nós vimos, no capítulo anterior, que uma viga, quando recebia uma carga, ela tinha um maior momento fletor, se essa carga fosse no centro, ou distribuída uniformemente, um maior momento fletor no centro. Ela tende a ter uma flexão maior aqui. Se aumentarmos a espessura dessa barra, esta flexão vai diminuir, mantendo aqui a mesma força. A tendência de flexão desta barra é menor do que esta aqui. Se aumentarmos mais ainda a espessura dela, vai aumentar ainda mais a resistência à flexão. Ou, se pegarmos esta barra, então, que tem uma resistência maior à flexão que as anteriores, e girarmos esta barra apoiando desta forma e aplicando aqui a mesma força, a resistência à flexão desta barra é muito superior às anteriores, porque nesta posição a dificuldade de flexionar vai ser maior. Então, essa barra tende a oferecer uma maior resistência à flexão. Isto é muito importante, principalmente para quando você analisa uma peça de uma máquina, uma viga que está sujeita a forças que tendem a flexioná-las. Dependendo da posição que aquela força atua e dependendo da posição dessa barra, ela estará oferecendo uma maior ou uma menor resistência à flexão, ou seja, estará tendo um maior ou menor momento de inércia.
dificuldade de rotação, resistência à rotação. Então, vamos avançar um pouquinho no nosso conceito. Considerando, portanto, uma barra, e nessa barra vamos pegar uma seção aqui do centro dela e traçar um eixo Z passando exatamente pelo centro dessa seção onde nós consideramos. E aqui o eixo Y e o eixo X. Então, aqui no centro dessa seção, temos a origem. Se aplicarmos um momento na extremidade esquerda e um momento na extremidade direita dessa barra, ela vai tender a flexionar com uma rotação em torno desse eixo X. Ao fazermos isso, pega uma régua de plástico, tente flexioná-la, vocês percebem claramente que a parte superior para esta situação está mais sujeita à tração e a parte inferior mais sujeita à compressão. Então, nós teremos uma variação de força de tração da superfície superior até o centro, diminuindo. E a partir deste centro, as forças passam a ser de compressão e aumenta à medida que chegamos na face inferior desta barra. Poderíamos também, imagine se eu aplico o momento aqui e o momento aqui, tendendo a flexioná-la em torno do eixo Y. Da mesma forma, nessa seção que está aqui à frente, elas estarão mais sujeitas à tração e a seção posterior mais sujeita à compressão. Então, também as forças de tração desta seção, elas vão diminuir dessa seção até o centro e depois as de compressão aumentar do centro até o outro lado da seção da viga. É importante entender essa situação, pessoal, porque ele é fundamental para a definição do cálculo de momento de inércia em relação ao eixo X e em relação ao eixo Y. Vamos prosseguir, então, com a análise aqui para a rotação em torno do eixo X. Podemos, portanto, representar as forças de tração maiores na superfície superior, decrescendo até o eixo central, a origem, e depois elas crescem como forças de compressão para esta seção aqui à esquerda. Considerando essa seção aqui da barra, estamos considerando a seção à esquerda. Então, podemos fazer um corte e mostrar aqui um perfil, onde eu tenho aqui o eixo neutro, o eixo Z, que passa pelo centro, estou vendo agora aqui no plano. Então, nós temos várias forças de tração que crescem do centro para fora e de compressão que crescem do centro também para fora, no caso aqui, para a face inferior. É lógico que nós temos isto ao longo de toda essa superfície desta seção considerada. Aqui estamos tendo a visão do plano. Para analisar melhor, vamos agora olhar para esta seção aqui. Vamos representar esta seção aqui do lado esquerdo. Então, é isso que nós estamos vendo. O eixo Z saindo aqui do centro, o eixo X passando aqui pelo centro, e o eixo Y aqui para cima. A origem aqui. Aí podemos pegar um pequeno elemento de área ΔA. Esse pequeno elemento de área ΔA atua uma pequena força ΔF, aquela força de tração que representamos agora há pouco. Essa força ΔF está distante do eixo X de Y. Então, essa é a distância. Se pegarmos aqui um outro elemento de área ΔA, teremos uma outra força ΔF, neste caso agora a compressão, porque é da metade da face inferior. Lembre-se que acima só de tração e abaixo compressão. E essa força ΔF está distante do eixo X também de Y. Então, esta força ΔF, nós podemos dizer que ela varia linearmente, diretamente proporcional, portanto, à distância Y. Quanto mais afastado aqui do eixo X, maior vai ser a força ΔF. E também depende da área. Se pegarmos uma área maior, teremos forças maiores. Tanto é que se eu tomar esta área e chamá-la de DF, de DA,
eu vou ter uma força DF. Então, para uma área DA, eu tenho uma força DF. Mas vejam que a força DF atuando na pequena área DA continua sendo diretamente proporcional à distância Y e também diretamente proporcional à área DA. Bem, esta força DF pode tornar-se igual a YdA quando introduzimos uma constante. Esta constante vai depender do material que estamos trabalhando, se é uma barra de madeira, se é uma barra de ferro, de aço. Então, depende do material que está recebendo este efeito de flexão. Esta força DF, ou ΔF, ela causa, então, um momento em relação ao eixo X. Eu tenho uma força. Imagina, então, aqui uma força DF. Um braço Y. Então, essa força DF vai ter um momento dmx. Este momento dmx é o produto da força DF vezes o braço Y. Ah, mas se eu quiser calcular o momento total de todas as forças que atuam sobre esta seção, eu vou fazer uma soma, ou seja, eu vou fazer uma integração deste momento dmx, que vai ser igual à integral de ydf. Então, eu passo a ter que imx, integral de dmx é mx, que é igual à integral de ydf. Mas o que é df? df é igual a KYdA. Colocando KYdA, eu vou ter y vezes y quadrado. O k é a constante, sai da integral. Então, ficou que o momento em relação ao eixo x é igual a k integral de y2dA. Esta integral de y2dA é o que nós chamamos de momento de inércia, representado pela letra I, em relação ao eixo X. Então, vejam que a rotação, né, a resistência à rotação, a tendência de rotação desse corpo em relação ao eixo X vai depender da soma ou da integração dos produtos, né, entre as posições e cada elemento de área em relação a um eixo de rotação, que é o eixo X neste caso. Então, este momento de inércia, ele está associado às dimensões da seção. Ele está associado às dimensões. Então, quando eu calculo um momento de inércia para uma determinada superfície, ele depende exclusivamente do tipo de superfície. Um retângulo, um triângulo, né, uma seção composta. Isso aí vai depender do que nós estamos analisando. Vamos voltar agora a essa força ΔF, que está agora causando um momento em torno do eixo Y, aquela situação que a gente está flexionando a barra de tal maneira que as forças de tração são maiores aqui e decrescem até o centro, e depois as de compressão crescem até a outra extremidade. Então, essa força ΔF está distante agora do eixo Y de 1x. Eu posso falar que essa força ΔF é diretamente proporcional a x ΔA, ou seja, quanto mais eu afasto aqui do eixo Y, maior será a força ΔF. Também podemos considerar essa pequena área como sendo uma pequena área dA e essa força como sendo uma pequena força dF. Então, dF é diretamente proporcional a x dA. Mas este dF também pode ser escrito como sendo uma constante vezes x dA. Essa constante é a mesma dali, para esta barra. Então, podemos também, neste caso, falar que essa força dF está causando um momento em torno do eixo Y, que é o produto da força dF vezes a distância x. Então, é um dmy. dmy, momento da força dF em relação a y, é igual à distância x vezes dF. Também, se eu quiser calcular todos os momentos em relação ao eixo y, eu vou integrar aqui e integrar aqui. Então, integral de dmy é my, que é a integral de x df. Mas df é kx dA. Substituindo kx dA,
Nós temos K, que é constante, sai da integral, ficou então x2dA. Esta integral de x2dA é o que nós chamamos de momento de inércia em relação ao eixo y. Então, vejam, portanto, nós temos duas equações para calcular os momentos de inércia. Uma em relação ao eixo x, que depende das posições em relação ao eixo x, que são as posições y. E a outra em relação ao eixo y, que depende das posições em relação ao eixo y, que são as posições x, para os elementos de área. Bem, então, estas são as duas equações que nós iremos utilizar muito a partir do próximo vídeo, quando daremos exemplos para vocês de cálculo de momento de inércia para diversas superfícies. Um abraço e até o nosso próximo, já com exemplos.